Seja muito bem-vinda ao canal do Gerando Mulheres de Propósito. Se você já nos segue, sabe que hoje é dia de Nutrindo Propósito, nosso quadro de saúde e nutrição que veio do nosso Instagram aqui para o YouTube, onde nós tratamos sobre temas relacionados à nutrição e saúde da mulher. Ao longo do tempo, nós temos falado de muitos temas que são atuais, que são necessários para a saúde feminina. E o de hoje, com certeza, não fica fora dessa lista. Inclusive, é um tema que gera muitas dúvidas entre as mulheres. Mas antes de iniciarmos falando sobre o nosso tema de hoje, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrita no nosso canal, eu quero convidar você a fazer sua inscrição aqui embaixo e também ativar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E também deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo deve ser compartilhado com outras mulheres. Então, logo após a vinheta, vamos ao nosso tema de hoje. Com certeza, o título desse vídeo te chamou a atenção. Quando a gente fala de suplementação, essa é uma dúvida recorrente entre as mulheres, e não somente entre as mulheres, mas entre a maioria das pessoas. Até porque suplementação é um tema que nós ouvimos muito nos nossos dias. Porém, antes de iniciarmos falando exatamente sobre os suplementos, eu queria aqui trazer você para dentro do tema. Muitas vezes nós que estamos nas nossas rotinas diárias, né, vamos numa farmácia e quando chegamos lá, a gente vê lá muitos tipos de suplementos diferentes. Então você tem suplemento para TPM, suplemento para unha, para cabelo, para pele, suplemento proteico, suplemento hipercalórico. Então a gente tem uma gama de suplementos. E aí fica aquele questionamento: que suplementos tomar? E é nessa hora que muitas pessoas cometem erros. Primeiro porque por estar em alta essa questão de suplementação, muitas pessoas fazem uma suplementação desnecessária. Gastam dinheiro, muitas vezes inclusive usando suplementos que não vão ter, de fato, eficácia, que não vão ser eficientes e vão trazer aquilo que a pessoa está necessitando ou que ela está pensando que vai receber. E aí a gente vai falar sobre isso no nosso vídeo de hoje. Quais são os suplementos que nós, como mulheres, devemos tomar? Devemos estar atentas a acompanhar se de fato é preciso fazer essa suplementação. Falando de suplementação, eu queria aqui já ressaltar algo importante, que quando nós temos o entendimento e a consciência de que nós, como base da nossa nutrição, daquilo que vai trazer os nutrientes necessários para o nosso organismo, nós temos a alimentação. Então, é dentro da alimentação que nós vamos ter acesso aos macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios. Nós vamos também ter acesso aos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E estes nutrientes que nós ingerimos através dos alimentos, eles vão ser digeridos, absorvidos e vão fazer todo o trabalho dentro do nosso corpo. Porém, nós sabemos que sim, de fato, a maioria da população não tem uma alimentação rica em nutrientes. Primeiro porque a gente tem uma alimentação que é muito repetitiva. Então, quando a gente come as mesmas coisas, nós temos acesso aos mesmos nutrientes. Nós precisamos priorizar e prezar por ter uma alimentação variada. Então, ao longo da semana, o ideal é que a gente coma alimentos diferentes. Então, a gente tem muito condicionado, por exemplo, todos os dias a gente vai pegar uma refeição aqui que é básica do brasileiro, que é a hora do almoço. A maioria dos brasileiros, todos os dias, na hora do almoço, come arroz e feijão. Arroz e feijão e carne. Muitas vezes não come nenhuma fonte de fibra adicionado nessa alimentação. E isso é uma coisa corriqueira. Porém, nós podemos ter uma gama de alimentos que nós podemos
colocar no nosso cardápio ao longo da semana, do dia. Não é necessário que você coma feijão todos os dias. Você pode comer feijão um dia, no outro dia você pode incluir um tubérculo, ou seja, você pode comer um inhame, ou um cará, ou uma macaxeira, ou uma batata doce, e com uma proteína, né, uma fonte de proteína, pode ser um peixe, pode ser uma carne vermelha, pode ser uma carne branca, né, de uma ave. Então, nós precisamos variar. E o ideal é que todos os dias os vegetais estejam incluídos para ser fonte de fibras e também de micronutrientes, ou seja, vitaminas e minerais. Então, quando a gente tem essa alimentação variada, então, normalmente nós vamos ter menor necessidade de suplementar. Porque o que é o suplemento? O próprio nome já diz. O suplemento ele vem para complementar uma falta. Ele vem suplementar, ou seja, eu estou com uma necessidade que não está sendo atingida, então eu entro com o suplemento que vai fazer com que eu atinja a minha necessidade. E isso pode ser de proteína, pode ser de energia, pode ser de micronutrientes, vitaminas e minerais. Dito isso, é importante que a gente também entenda um ponto que é chave. Não adianta suplementar, seja lá qual suplemento for, se nós não temos as nossas rotinas básicas sendo bem feitas. Então, muitas vezes, você vai olhar para o seu estilo de vida e você vai fazer uma avaliação geral. Não adianta fazer suplementação quando a nossa rotina ela está completamente bagunçada. Você pula refeições, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não se hidrata o suficiente, você não pratica uma atividade física. Então, todas essas questões elas são importantes e necessárias e nós precisamos nos policiar, porque é tendencioso trazendo para nós como mulheres, né, que temos muitas demandas de fato, nós negligenciarmos todas essas questões e querermos fazer com que a suplementação ela venha de fato agir como se fosse um milagre, e isso não vai acontecer. O que acontece é que quando nós negligenciamos todos esses pontos e ainda assim nós compramos os suplementos e nós tomamos esses suplementos, nós infelizmente estamos pegando dinheiro e jogando no lixo, porque o suplemento ele não vai ter a ação necessária sem que a gente tenha também as nossas responsabilidades nessas questões do nosso estilo de vida também sendo feitas. A partir desse momento, eu quero falar com você de fato sobre a questão dos suplementos. Então, nós vamos agora entrar para falar sobre o primeiro suplemento nesse vídeo. O primeiro suplemento que eu quero falar com você é o magnésio, que é o mineral do equilíbrio. O magnésio é um mineral extremamente importante dentro do nosso corpo. Para você ter ideia, ele participa de mais de 300 reações químicas dentro do nosso organismo. E o magnésio, para nós, enquanto mulheres, ele vai ter alguns pontos específicos que são muito importantes. Ele vai participar e melhorar o nosso sono, ele também vai melhorar a questão do nosso ciclo menstrual e também vai atuar no nosso sistema nervoso. Para nós mulheres, ele é excelente na questão do ciclo menstrual. Por quê? Porque ele atua como um relaxante muscular, então ele reduz a cólica menstrual. Além disso, ele melhora o nosso sono e também, atuando no nosso sistema nervoso, ele vai pegando essas especificidades que eu estou falando para vocês aqui, ele vai reduzir a ansiedade e também atuar nas nossas ondulações de humor que nós temos durante o período pré-menstrual. Duas formas que são extremamente importantes do magnésio para nós mulheres é o magnésio inositol e o magnésio bisglicinato. Obviamente nós temos aí vários tipos de magnésio, mas cada magnésio vai atuar em uma área diferente. Tratando dessas específicas que eu estou falando aqui, esses dois são os melhores.
O segundo suplemento que é extremamente importante para nós é o ômega 3, que ele atua como protetor e anti-inflamatório poderoso. Qual é o foco do ômega 3? Atuar na saúde cardiovascular, cognitiva e na modulação da inflamação. O corpo feminino responde muito ao estresse inflamatório. E o ômega 3, ele atua reduzindo a inflamação. Inclusive, nós falamos aqui, alguns vídeos atrás, você pode ver aqui no canal do Gerando Mulheres de Propósito sobre inflamação silenciosa. O ômega 3, ele faz parte dos nutrientes que são necessários e que vão reduzir essa inflamação crônica. Ele ajuda na saúde da pele, do coração e também no nosso sistema nervoso, atuando diretamente na questão do foco e da memória, além de amenizar dores causadas por inflamação, como por exemplo a endometriose. O terceiro suplemento que eu quero falar para você e que para nós mulheres é extremamente importante é o ferro. O ferro, ele age diretamente na atenção, a vitalidade e também a questão do nosso ciclo. E qual é o foco da suplementação do ferro? Para nós como mulheres, energia, disposição e prevenção da anemia. Por conta do ciclo menstrual, mulheres em idade fértil perdem esse mineral todos os meses. E nós precisamos fazer reposição. Por quê? Porque ferro baixo, ferritina baixa, trazem sintomas que muitas de nós, inclusive, estamos sentindo, mas não associamos, por exemplo, a uma baixa desse mineral. Cansaço extremo, queda de cabelo e unhas fracas são alguns dos sintomas que nós vamos aí apresentar. Mas algo extremamente importante para ser falado. O ferro, ele precisa ser suplementado mediante exame de sangue. Então, você faz o seu exame laboratorial para saber se você tem uma necessidade de reposição. E aí sim, com prescrição, você vai fazer uma suplementação segura desse mineral, que é tão importante para nós mulheres, mas que não deve ser suplementado de maneira de você fazer uma autossuplementação, por exemplo, porque tanto a baixa desse mineral traz malefícios para o nosso corpo, como também se nós tomarmos em níveis elevados. Por exemplo, você não está necessitando de suplementar e você começa a fazer uma suplementação, ele vai ficar elevado no seu corpo e também vai trazer malefícios para o seu corpo. Então, por conta disso, só deve ser suplementado com prescrição. O quarto suplemento que eu quero falar com você aqui é muito falado nos nossos dias. Muitas pessoas acham que somente quem malha deve tomar. Outras pessoas têm medo de tomar esse suplemento porque acham que se tomar pode ser que prejudique, principalmente porque se fala muito sobre a questão da saúde renal quando se faz a suplementação com esse suplemento que é a creatina. A creatina, ela vai muito além da nossa saúde muscular. O foco da suplementação de creatina, ele está, claro, associado a essa questão da nossa saúde muscular, mas também está ligado à nossa saúde cognitiva e à nossa saúde óssea. Então, a creatina é um dos suplementos que nós mais deveríamos fazer uso, porque existe sim base científica, é um suplemento seguro de se tomar. Obviamente, falando de suplementação, eu nunca vou aqui dizer a você que você chegue numa farmácia e você compre um suplemento e você tome esse suplemento sem você saber como é que está o seu corpo. O correto sempre é que a gente primeiro verifique como estão as nossas taxas, como o nosso organismo está, se há uma necessidade de suplementar. Porém, a creatina é um suplemento que você pode e deve fazer uso. E é importante frisar que a creatina é um suplemento de uso crônico. Você não vai, eu vou tomar a creatina por um tempo e depois eu vou parar de tomar a creatina. Não. A creatina, você vai ver os efeitos dela de maneira crônica, ou seja, a longo prazo. Você vai tomando a creatina
e você vai vendo esses benefícios ao longo do tempo. Então, inclusive, a creatina pode ser administrada também em outras faixas etárias, obviamente, com acompanhamento profissional e prescrição, como eu estou dizendo aqui para vocês. Mas é um suplemento excelente. Para nós mulheres, ela é fundamental para manter a massa magra. Além da questão da massa magra, ou seja, da questão muscular, ela também faz um efeito protetor nos nossos ossos e também trabalha diretamente na nossa função cognitiva. A creatina ela traz clareza mental e ela vai atuar diretamente na nossa cognição. Então, ela é excelente. E agora eu quero falar sobre o nutriente mais negligenciado e que é extremamente importante para nós, seres humanos, e trazendo para nós como mulheres, muitíssimo importante, porque ele não é apenas um nutriente, mas ele age como um hormônio dentro do nosso corpo. Eu acredito que aí do outro lado, talvez você já saiba do nutriente que eu estou falando agora. Se você não sabe, vou falar para você. Estou falando sobre a vitamina D. A maioria da população tem deficiência de vitamina D, porque mesmo vivendo em um país tropical, onde nós temos sol a maior parte do ano, né, principalmente aqui na nossa região Nordeste, a gente tem sol praticamente o ano todo, né, a gente tem poucos períodos aí de chuva, né, períodos nublados. Porém, o que é que acontece? Nós temos a maioria da população que trabalham em locais fechados, estão constantemente dentro de casa e quando se expõem à luz solar, muitas vezes se expõem com proteção de fator UV, ou seja, que impede a radiação do sol. Então, isso traz o quê? Deficiência de vitamina D na maioria da população. Então, se você já dosou sua vitamina D e não faz suplementação, provavelmente você apresentou uma deficiência, né? Inclusive, o que acontece é que normalmente quando a deficiência ela é bem acentuada, ou seja, ela está realmente bem alta, né? A deficiência, os médicos que fazem a prescrição da suplementação da vitamina D, eles fazem uma dose que é chamada de dose de ataque, ou seja, onde você vai tomar uma quantidade maior, né? Então, inclusive o período é mais espaçado, você não toma todos os dias, você toma um comprimido por semana, né, quando você está na dose de ataque, para que essa vitamina D ela dê uma subida. Mas depois que você faz a dose de ataque, é necessário fazer a dose de manutenção, ou seja, você permanece tomando a vitamina D, não na mesma quantidade, obviamente, agora numa quantidade menor, mas para que você possa manter a sua vitamina D num nível normal, num nível excelente, né, para o seu corpo. Porque, como eu falei, a vitamina D não é apenas um nutriente que está no nosso corpo para atuar em alguma reação específica do nosso corpo, mas a vitamina D ela age no nosso organismo como um hormônio. Ruth, a gente tem como ingerir a vitamina D através de alimentos? Tem, mas é pouquíssimo, né? Então, a nossa fonte maior de vitamina D, de fato, é a luz solar, é a exposição solar. E por conta dessa questão que eu acabei de mencionar a vocês, nós temos baixa exposição solar e por isso normalmente apresentamos essa deficiência e precisamos fazer a suplementação. Veja só como a vitamina D é importante. A vitamina D ela vai atuar diretamente na nossa questão de imunidade. Ela quem faz a fixação do cálcio nos nossos ossos. E ela tem um impacto gigantesco no nosso humor e no nosso equilíbrio hormonal. É importante frisar que a vitamina D, combinada com a vitamina K2, elas fazem o direcionamento desta vitamina D para o local certo. Ou seja, ela direciona para os ossos, para os dentes e não para as artérias, porque isso também pode acontecer, né? Então, todas essas questões, veja, são necessárias, importantes e nós precisamos acompanhar constantemente. Porém,
nunca faça suplementação por conta própria. Sempre faça os seus exames laboratoriais para você ver como estão os níveis desses minerais, dessas vitaminas, se há necessidade de suplementar. O médico também ele vai direcionar você para outros tipos de suplemento, porque eu também quero falar sobre isso aqui que eu acho que é importante. Muitas pessoas, elas chegam na farmácia, elas compram um suplemento que está lá na prateleira, achando que aquele suplemento vai de fato ser benéfico para a saúde dela, que vai melhorar a imunidade, que vai fazer com que ela supra as necessidades que ela tem. Mas lembra do que eu falei para vocês. Primeiro, o suplemento sozinho, sem que o estilo de vida acompanhe para que esse suplemento faça o efeito necessário, ele não vai fazer efeito. E segundo, normalmente, eu sei que nós vamos aí ter casos e casos, quando há uma necessidade de suplementar e a pessoa não tem condições de suplementar de maneira que esse suplemento vai ser manipulado, né? Vai fazer esse suplemento manipulado, ela vai comprar o que ela pode. Porém, se a gente for falar aqui daquilo que de fato vai ter um resultado, de que de fato vai ser melhor, o suplemento da farmácia normalmente, gente, ele não é um bom suplemento. Por quê? Porque quando você lê atrás a composição daquele suplemento, assim, quando a gente não entende, a gente diz assim, muito bom, tem muita coisa aqui, vai fazer bem. Só que a questão é porque a forma química como esses nutrientes estão dentro daqueles suplementos que normalmente são vendidos na farmácia, eles não são tão bem absorvidos no nosso corpo. E aí, o que é que acontece? Então, como é que a gente vai achar o suplemento que vai ser melhor absorvido, que de fato vai ter um resultado? Então, a gente vai partir aí para algumas marcas específicas, né, que elas já trabalham com minerais quelados, que são uma forma química em que o nosso organismo absorve muito bem. E também nós temos os manipulados, ou seja, quando você manda para a farmácia de manipulação para fazer manipulado, vai sair ali algo individualizado exatamente para a necessidade que você está apresentando e vai ser bem absorvido porque vem na forma química que melhor é absorvida. Então, dito isso, o nosso vídeo hoje falando sobre suplementação é algo que nós precisamos estar atentas, porque estamos muitas vezes apresentando muitos sintomas. Esses sintomas são já advindos de deficiências nutricionais que não estão sendo atingidas com a alimentação e que precisam de suplementação. Mas nunca esqueça, a alimentação ela é a base. Então, o suplemento ele nunca vai ser maior do que a base. Então, a gente precisa primeiro alimentar direito e aí sim, ainda havendo necessidade, suplementar. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido, tenha trazido as informações necessárias para você. Continue conosco, nos acompanhando para os próximos vídeos, né, que nós vamos tratar aqui. E é isso. Até a próxima!